Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como formatar um artigo científico de acordo com a BNT. A norma ABNT que eu estou me baseando aqui para explicar esse conteúdo para vocês é a 6022 de 2018. Então, pessoal, vamos lá. Antes da gente começar aqui no texto, explicar a formatação direitinho aqui para vocês, a gente precisa fazer a configuração da página. Então, você vem aqui em layout da página, aqui em cima, né? E aqui em margem, você vem aqui margens personalizadas e você vai ter que deixar aqui superior 3, esquerda 3, inferior 2 e direita 2. Você vai ajustando aqui nesses pontinhos, nessas setinhas que tem aqui na lateral. Então, você ajusta aqui esses 4 valores, porque certamente não vai estar assim, já no seu Word. Depois, você vem aqui para papel. Então, no papel, verifique se está o A4. E aqui em layout, em cabeçalho, você deixa 2 centímetros. Certamente também não vai estar esses 2. Ele pode estar 1,25. E aí, você vai ajustando, olha, aqui nessas setinhas. Aqui você vai colocando para cima. E você vai deixar aqui em 2. Então, quando você terminar essa configuração aqui, você vai dar o OK, e aí ele já vai estar aqui todo formatado. Outra coisa importante para a gente iniciar, antes da gente iniciar a digitação, é a questão aqui do espaçamento dos parágrafos, né? Então, eu venho aqui, estou abrindo, o espaçamento, de acordo com a BNT do artigo, é o espaçamento simples. Então, aqui você vai ter várias opções, e aí você vai selecionar aqui em simples, e aqui em espaçamento antes e depois, você tem que deixar os dois com 0. Esse daqui, depois, geralmente, ele fica com 10. Geralmente, ele tá com 10. E aí, você pode tirar e deixar esses dois aqui com 0. É super importante a gente fazer isso, porque senão a gente vai ter um problema quando a gente estiver digitando o texto. Então, aqui você vai dar o OK. Depois que você terminar, você pode inserir o número das páginas. Então, a numeração, ela vai contar desde aqui, a primeira página, tá certo? Do seu trabalho. Você vem inserir número de página, né? Aqui no início e no cantinho direito. Então, você pode selecionar essa opçãozinha aqui do cantinho direito e ele já vai ficar aqui direitinho. Só que o que é que acontece? Quando você insere o número, ele geralmente não fica na fonte do trabalho, ele fica na fonte automática que está lá no Word, e o tamanho também. Então, você deu um duplo clique aqui em cima, né, que é essa área do cabeçalho, você seleciona o número aqui, eu venho aqui início, coloco Time New Roman, que é a fonte que eu vou digitar o trabalho. Na realidade, a BNT, ela não especifica a fonte, geralmente a gente usa Time New Roman ou Arial, mas aqui no modelo todo eu vou estar usando Time New Roman. Então, você vai colocar Time New Roman 10, porque a numeração, ela tem essa característica, ela fica 2 centímetros aqui na borda superior, 2 centímetros na direita, que nós já fizemos isso, com a mesma fonte do trabalho e o tamanho menor, que no caso aqui eu vou colocando o tamanho 10. Então, quando você selecionar que você fizer isso, então todos os números já vão ficar. Você pode dar um duplo clique aqui fora, que aí já vai estar todo ok. Então, agora a gente vai começar realmente a explicar como é que fica aqui a digitação do artigo. Então, veja bem, pessoal, o artigo, aqui a ABNT, ela explica que o artigo é formado por 3 partes. Nós temos os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. A gente vai ver todos aqui. Então, os elementos pré-textuais, que é por onde a gente vai começar, o que é que nós temos aqui? Nós temos o título em português, nós temos o título em inglês, nós temos a autoria, temos o resumo em português, temos as palavras-chave em português, temos o resumo em inglês e as palavras-chave em inglês. Então, aqui são os elementos pré-textuais que nós temos no trabalho. Vamos ver aqui cada um. Então, vamos lá. Primeiro, o título em português. É a primeira coisa que você vai colocar. Se o seu trabalho, ele tiver título e subtítulo, que é esse caso aqui do meu que eu coloquei, então você vai separar por 2 pontos. Então, esse subtítulo, né, que na realidade é uma delimitação do título, ele é opcional. Você vai colocar se você quiser. O seu trabalho pode ter apenas um título. Então, se você tiver só o título, não ter necessidade de usar esses 2 pontos. Então, como é que você vai digitar aqui? Você vai digitar o título centralizado, tamanho 12,
negrito com espaçamento simples. Quando você terminar, você vai dar um espaço aqui, um espaço em branco, e vai colocar o mesmo título em inglês, certo? Então, a norma ABNT, ela coloca que esse título em inglês, ele é inclusive opcional. Mas aí eu recomendo que todo mundo coloque, tá certo? Porque muitos periódicos, congressos, na realidade, eles pedem até inglês e espanhol, né? Então aqui a gente já tá fazendo assim, tipo o mínimo, que é colocando pelo menos em inglês. Então, título em português, título em inglês, depois eu venho com a autoria. A autoria, ela é colocada na forma direta. Então, eu tenho aqui o prenome e depois eu venho para os sobrenomes. Eu tanto posso colocar desse jeito, aqui um abaixo do outro, veja que o espaçamento continua simples, como eu poderia colocar aqui em uma linha só, aqui embaixo aqui do título em inglês, e aí eles separados por vírgula. Eu também teria essa opção. Importante você notar que aqui nos autores, olha, veja que eu tenho uma nota de rodapé. Como é que você vai fazer isso? Quando você terminar de digitar aqui o nome, o último nome, sobrenome, então você vem aqui em referências, aqui em cima, e bota inserir nota de rodapé. Então ele vai criar o 1 aqui e aí ele vem para baixo, certo? E aí você coloca, por exemplo, graduanda ou graduando, se for um aluno, em o nome do curso, na instituição, bota o nome da instituição aqui e coloca o e-mail. No segundo nome, que certamente é o nome de, pode ser o professor do seu trabalho, pode ser outro componente do grupo, se você está fazendo um artigo em grupo, pode ser o orientador. Então, você vai colocar o nome do segundo componente aqui do trabalho, colocar também a notinha de rodapé, então referência, inserir nota. Ele já vai colocar automaticamente o 2, e aí você vai e digita docente do curso de, bota qual é o curso da, bota o nome da instituição completa, bota a titulação, tá certo? Se é doutor, mestre, e aí você coloca em que, então o nome do curso, né, que ele terminou o último grau dele, o grau dele mais elevado, e aí você vai e coloca o e-mail aqui. Pronto, então aqui ficou resolvido. Importante você ver também que essa questão aqui da nota de rodapé, você também precisa checar aquela questão da fonte. Então, você também vai deixar em Time New Roman, aqui no meu caso, mas você pode estar digitando em Arial, dependendo da sua instituição, dependendo do periódico, do congresso. Então, Time New Roman, que aqui é o meu modelo, é com a fonte 10. Então, isso aqui você precisa checar também, porque certamente ele pode colocar na fonte automática do Word, que é a Calibre. E aí, quando você terminar, você vai dar o espaço e vem aqui para a palavra resumo. Essa palavra resumo, ela vai ficar centralizada aqui, toda maiúscula aí, negrito. Vou dar novamente um espaço aqui e vou começar a digitar esse resumo. Então, resumo, o que é que tem que ter no resumo? Nós temos já vídeos, né, aqui no canal sobre a elaboração específica desse resumo. Então, se você ainda não viu, né, é importante que quando você for escrever o seu, você veja. Então, a gente pode ter uma breve introdução aqui no resumo. A gente tem que ter o objetivo, isso aí é obrigatório. Às vezes não tem essa pequena introdução, mas o objetivo obrigatoriamente tem que ter. O método tem que ter, os resultados também e a conclusão. E aí, esse resumo, ele vai de 100 a 250 palavras. Então, eu sempre recomendo que realmente você faça com 250 palavras, porque aí você explora o máximo possível do seu trabalho, principalmente nos resultados. Então, como é que eu vou conferir que ele está aqui com 250 palavras? Eu posso selecionar tudo aqui e aí eu vejo aqui no cantinho, olha, aqui no cantinho já mostra que eu estou aqui com 250 palavras. Ou então eu posso vir aqui, revisão, contar palavras. E aí já aparece, ó, palavras 250, certo? Então é uma forma de você ir controlando aqui a quantidade de palavras que você está escrevendo no resumo, já que tem um limite que vai ser de 100 a 250. Quando você terminar, você vai dar um espaço, tá certo? Em branco. E aí nesse espaço, após esse espaço, você vai colocar o nome palavras-chave. E aqui em palavras-chave você vai colocar negrito, vai colocar 2 pontos e vai colocar de 3 a 5 palavras-chave. Essas palavras, elas são separadas por ponto
e finalizadas aqui por ponto. O que são essas palavras-chave? São palavras representativas do conteúdo do seu artigo, né? Então, é importante que você selecione bem, tá certo? Para que a gente consiga, né, encontrar o seu artigo de forma mais fácil, né, aí nas plataformas. E aí uma coisa, pessoal, que é importante vocês verem aqui no resumo, que o resumo ele é uma sequência de frases, é um parágrafo único sem recuo. Então, quando eu termino aqui o resumo, eu vou colocar aqui abstract, que é o quê? Que é o meu resumo em inglês. Então, a formatação é a mesma do resumo em português, na realidade ele vai ser uma tradução, onde eu vou estar pegando o meu resumo em português e passando o meu resumo para inglês, apenas isso. E aqui as palavras-chave também são as mesmas ali em português. Bom, quando você terminar aqui, você vai dar um espaço, certo? Um espaço simples aqui em branco, né? E aí, com esse espaço simples em branco que eu vou estar colocando aqui, eu vou começar a introdução do trabalho. A introdução, ela sempre vai ser separada aqui antes e depois por um espaço antes das palavras-chave, que é em inglês, e do texto por um espaço simples em branco. Então aqui, essa funçãozinha aqui de mostrar tudo, ela é muito útil para você ir checando essa questão desses espaçamentos. Olha, então veja que eu tenho um aqui, tenho um outro aqui. Agora eu vou começar o texto, né? Então, na introdução, eu começo os elementos. Então, depois que você checou e conferiu, você pode tirar, tá certo? Aqui para você digitar, fica melhor para você. E aí agora eu vou começar os elementos textuais. Então os elementos pré-textuais foram esses que eu já expliquei, agora a gente vai começar com os elementos textuais. Então você tem aqui a introdução, tá certo? Não tem segredo com relação à digitação, só você observar a questão aqui do parágrafo, que é 1,25, então é importante você ver essa questão, corresponde a um tab. Então você pode pegar essa réguazinha aqui de cima, já deixar no 1,25, que aí ele já vai organizando seus parágrafos. Perceba que não existe espaçamento maior entre um parágrafo e outro, porque exatamente nós tiramos já aqui, nesse espaçamento antes e depois. Se a gente não tirasse, ele estava colocando aqui espaços entre parágrafos. Então não tem segredo, você vai digitando a sua introdução tranquilamente. Quando você terminar, você vai dar um enter, então o cursor vem para cá, e aí você dá mais um e vem para um referencial teórico. Perceba que então os títulos das seções, eles são separados antes e depois de cada texto por um espaço simples em branco, né? Então, tanto antes quanto depois, é espaço simples em branco. Outra coisa que você deve checar, que eu vejo vários erros na formatação dos trabalhos, é essa questão aqui do nome da seção. Veja que eu tenho o número, por exemplo, 2, eu tenho só um espaço e o nome aqui, digitado aqui dessa forma. Então, não existe um ponto entre 2 e referencial teórico, não existe um espaço, existe apenas um espaço em branco. Então, eu tenho 2, espaço em branco e o nome. E aí, eu dou mais um enter aqui e vou começar. Então, eu escrevo só um parágrafozinho aqui explicando o que é que eu vou abordar no referencial teórico. E aí, já começo aqui o meu referencial teórico. Então, o referencial teórico, ele está dentro do desenvolvimento do trabalho. Na realidade, o desenvolvimento, ele deve ser dividido em seções e subseções. Então, aqui, como você está vendo, 2.1 mídias sociais é uma subseção de referencial teórico. Então, eu tenho essa parte aqui no desenvolvimento do meu trabalho, eu tenho o referencial teórico, tenho um procedimento metodológico e resultados e discussão. Isso aí faz parte do desenvolvimento do seu trabalho. E aí, pessoal, aqui também não tem segredo, vocês vão digitando, certo? Uma coisa que eu quero só ressaltar aqui para vocês. Nesse trabalho todinho, quando vocês forem citar uma sigla pela primeira vez, antes de você citar a sigla, você deve colocar ela por extenso. Então, aqui eu coloco a Associação Brasileira de Normas Técnicas, então, entre parênteses, ABNT, recomenda que, e eu vou escrever. A partir desse momento que você fez isso aqui, então você pode tratar daqui para frente no texto como ABNT, não tem problema nenhum. Agora, a primeira vez que você citar uma sigla, você precisa colocar por extenso no seu trabalho. Pode ser aqui, pode ser lá na introdução, se ela foi citada pela primeira vez na introdução.
sempre que ela for citada a primeira vez. Com relação às ilustrações, nós podemos ter quadro, tabela, figura, diversas imagens que você pode estar usando para ajudar na explicação aqui do seu trabalho. Então, como é que você faz? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de quadro. Então, é super importante, antes de você jogar a ilustração, você falar sobre ela. Então, as teorias fundamentam cada espécie do comportamento, confirma, apresentado conforme é apresentado no quadro 1, certo? Então, aqui, veja que eu chamei a figura. Eu chamei. Porque se eu não chamasse, ela ficaria solta aqui no texto. E aí você coloca quadro 1, ou quadro 2, quadro 3, tabela 1, gráfico 1, o que você estiver colocando. Veja que eu coloco ele aqui na margem, certo? O nome aqui na margem. É indicado que essa ilustração ela esteja centralizada, né? Então, aqui o quadro, ele tá aqui, olha, centralizado aqui em cima. E sempre que você for digitar essa palavra quadro, tabela, gráfico, sempre é com letra maiúscula. Então, eu coloco quadro 1, tracinho, coloco a descrição aqui, embaixo eu coloco a fonte. Então, essa fonte aqui, o mais usual é que a gente use a fonte, essa fonte aqui embaixo pode ser de outros autores, pode ser sua, com o tamanho 10. Tá certo? Então, aqui você deixa normal com 12 e aqui você coloca com a fonte 10, elas aqui no cantinho. Então, você vai digitando, né? Vai ter um caso onde essa digitação não vai estar com a fonte 12, como por exemplo aqui, a questão da citação direta longa. Então, eu tenho um autor, ano e página. Então, veja que ela não fica com a fonte 12, ela tá aqui com a fonte 10. Então, já mostrei 3 coisas aqui no trabalho que não estão com a fonte 12. É a numeração, aquela nota de rodapé e agora a questão da citação direta longa, que a gente não recomenda que você faça no trabalho, tá certo? A gente sempre recomenda que vocês façam citações indiretas. E aí, quando a gente for saindo, por exemplo, eu estou saindo 2.1 por 2.2, não esqueça de deixar aquele espaço em branco entre um e outro, tá certo? Entre o texto e o 2.2, e do 2.2 para você começar a digitar aqui o trabalho. Perceba como é que eu estou digitando 2.2, maiúsculo, não negrito. Quando eu cito uma seção primária, perceba que eu coloco maiúsculo, negrito, né? Então, são formas de você digitar essas seções diferente tipograficamente, né? Então, é o que a norma pede, que a gente digite diferente tipograficamente. E aqui eu estou padronizando para maiúsculo negrito, as seções primárias, e maiúsculo não negrito, as seções secundárias, que são essas que têm 2 números. Então, aqui, quando eu termino, eu dou o espaçamento em branco, como eu sempre tenho que dar. Venham para o procedimento metodológico, espaço em branco, digito o texto aqui do procedimento metodológico. Essa nomenclatura de procedimento metodológico, ela pode ser alterada, né? Alguns usam aspectos metodológicos, outros usam percurso metodológico, tá certo? Então, estou padronizando aqui em procedimento metodológico. Quando eu saio daqui do 3, eu venho para a apresentação e discussão dos resultados. Então, essa aqui tem que ser a parte mais extensa realmente do seu artigo, porque é os resultados do seu trabalho, né? Os resultados com a discussão. Então, com relação a essa nomenclatura, a gente pode usar essa que eu coloquei aqui. A gente usa muito também resultados e discussão. A gente usa resultados e análise. Utiliza também a apresentação e discussão dos resultados, tá certo? Então, vocês podem encontrar diversos títulos aqui, né? Na realidade, a ABNT, ela não padroniza isso daqui, então isso aqui fica a cargo de cada autor, né? Então, eu tô colocando aqui para vocês essa apresentação e discussão dos resultados, que eu acho que sintetiza muito bem tudo que vai ser abordado aqui nessa sessão. E aí, essa parte, como eu disse, ela é a mais extensa, então você vai escrever aqui todinho o seu texto. Quando você terminar, então, Enter, um espaço em branco, vem para as considerações finais. Espaço de novo em branco, vem para o seu texto aqui nas considerações finais. Quando você termina aqui, então eu terminei os elementos textuais do meu trabalho, certo? Porque os elementos textuais eu tinha a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais. Agora eu venho para os elementos pós-textuais. Então eu tenho, nos elementos pós-textuais, o que é que eu trouxe aqui para vocês? As referências, que é um elemento obrigatório, então realmente tem que ter. O que é a referência aqui? Essa referência é a lista com todos os documentos citados de forma que permita a sua identificação individual.
Então, elas são ordenadas alfabeticamente, né, e são elaboradas conforme a ABNT 6023 de 2018. Então, perceba que elas são digitadas em espaço simples, separadas entre si por um espaço simples em branco, né? Então, se você olhar aqui, você vai ver essa questão desses espaçamentos, olha, um espaço simples em branco. E outra observação também é que elas precisam ser recuadas à esquerda, né? Então, o seu texto, ele é todo justificado, certo? Quando você começar, você vai lembrar que ele é todo aqui nesse quadradinho aqui. Mas as referências, elas não ficam. As referências, elas precisam estar aqui recuadas à esquerda. Então, sempre que possível, se você tiver a questão de espaço ainda no artigo aqui, de acordo com a quantidade de folhas que você está escrevendo, você pode colocar aqui dos periódicos, dos artigos, você pode estar colocando o link, certo? De acesso e a data, tá certo? O link de cada artigo você pode estar colocando aqui, se você tiver um espaço, né, para isso. Então, as referências, depois você dá um espaço simples em branco e aí você já vem para apêndice, não é obrigatório, certo? Tanto o apêndice como o anexo são elementos opcionais, você vai colocar se você quiser. Então, é muito difícil você ver um artigo que traga tanto o apêndice como o anexo, isso não é comum. Mas na formatação da ABNT você tem essa opção. Então, por exemplo, o apêndice é o questionário da pesquisa. A gente tem um vídeo aqui também no canal explicando a diferença de apêndice para anexo, tá certo? Se você pretende colocar no seu artigo, então assista o vídeo para você ver aqui a diferença entre os dois. Então, eu tenho um apêndice A colocado dessa forma aqui. Então, se eu tivesse outro apêndice B, apêndice C e por aí vai. Então, o questionário da pesquisa, coloco o questionário aqui do jeito que eu apliquei. E aí, depois, se eu tiver um anexo para colocar, que a gente também não recomenda, né? Mas é uma opção. Então, você também dá um espaço simples em branco, tá certo? Coloca anexo A, coloca o que é. E aí, você vem depois e coloca esse anexo aqui, tá certo? Então, pessoal, é isso, né? O modelo do artigo científico de acordo com a ABNT, ok? Um abraço e até a próxima.